Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Versículo 10. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de espasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Eu queria falar um pouquinho sobre um milagre extraordinário. Um milagre extraordinário que aconteceu aqui na igreja primitiva. A igreja estava começando aqui, todos os discípulos de Jesus cheios do poder de Deus, tinham acabado de serem cheios do poder de Deus, do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalhando no meio do povo. Pedro prega e 5.000 pessoas aceitam Jesus, depois prega de novo, mais 3.000 pessoas aceitam, e aí o Espírito Santo começa a mover e a agir na igreja, e aqui a gente começa a ver esse milagre extraordinário aqui, a cura de um coxo de nascença, né? E o primeiro versículo aqui, Pedro e João indo juntos ao templo para orar. Percebe-se que nesse capítulo aqui, que o milagre, um dos primeiros milagres que acontece aqui é Pedro e João andando junto. Por quê? Porque Pedro era um camarada totalmente avesso daquilo que João era. Pedro era aquele que não levava desaforo para casa, não se apartava de uma boa espada, era um camarada bravo, arrochado, né? Como diz o pernambucano. E João já era um amoroso, né? Aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, né? Que até o livro de João vai falar muito sobre isso, né? Sobre o amor, a essência do amor, porque João era um homem amoroso, Pedro não. Pedro era um camarada, o crente que muitas vezes vira e diz assim: eu não levo desaforo para casa, se pisar no meu calo eu vou revidar. Pedro era esse homem. Mas a Bíblia diz que tanto Pedro como João estavam agora subindo juntos ao templo para orar, para clamar. E interessante que isso era 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, Pedro e João subiam, iam ao templo para orar. Era costume, eles tinham o hábito de orar na casa de Deus. Eles eram amigos de oração. E aí o que eu aprendo aqui, pastor, nesse versículo primeiro? Tenham amigos que te aproximem de Deus. Eu preciso ter amigos que me aproximem de Deus, porque já tem muita gente me afastando para longe de Deus. Então preciso ter amigos que me cheguem ou que me tragam para perto de Deus. Pedro e João aqui andando juntos para orar na casa de Deus. Eu entendo que a oração é a alavanca que move o braço de Deus. A oração faz toda a diferença na vida do crente. Para ter comunhão, para ter intimidade com Deus, eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus. A oração é o meio que eu comunico, que eu falo com Deus, onde eu tenho um diálogo com Deus, eu falo com Deus e Ele fala comigo através da oração. Tenha amigos que te aproximam de Deus. Se as suas amizades têm te afastar de Deus, você precisa rever isso, né? Se o seu namorado te afasta de Deus, você precisa rever isso. Se as pessoas que estão à sua volta te afastam de Deus, você precisa rever, porque essas pessoas, você precisa ter pessoas que te tragam para perto de Deus, né? Eu tenho amigos assim. Antes de vir para cá, eu mandei uma mensagem para ele, lá em Brasília. Falei: meu amigo, hoje eu vou pregar lá na sede BR. Já preguei aqui na segunda-feira, mas hoje é um dia especial, né? Um outro público, né? E ele virou para mim e disse: Deus vai te usar lá, meu mano. Vai com Deus. Deus vai. Estou orando por você. Outro lá no Rio. Eu estava me preparando para vir para cá. O pastor Romildo Rezende mandou um áudio de oração orando por mim. Tem amigos que te aproximem de Deus. Amigos que te levem para perto de Deus, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Porque ninguém anda só. Ninguém anda só.
né? Essa semana eu ouvi a frase do pastor João, ele disse assim, não existe, eu não sou igreja, eu sou parte de um corpo que compõe, né? Eu sou membro deste corpo, o irmão ali é membro do corpo, e juntos nós formamos a igreja. Por isso eu sou muito avesso àquele negócio de igreja online, crente em casa. Irmãos, a Bíblia desde o começo, lá na igreja primitiva, se você for ler lá do capítulo 1 de Atos, capítulo 2, eles estavam juntos, tinham tudo em comum, comunhão. A Bíblia diz até que eles vendiam suas propriedades e bens e dividiam com aqueles que tinham necessidade. Isso é igreja, é estar junto, é estar perto. Porque a pessoa sozinho, ele não vai dar conta, ele não vai prosseguir. Por isso, se você está na internet agora me vendo, que você possa rever isso. Tem muito tempo que você não vem aqui, você é membro dessa igreja, venha para a casa de Deus, venha estar junto com a gente, porque aqui você une força, aqui você ouve uma palavra de ânimo, uma injeção de ânimo, para caminhar, para trilhar. Aqui existem pessoas que te amam de verdade, que te abraçam, que levam você para perto de Deus, e juntos aqui nós formamos a igreja, e adoramos a Deus em todo o tempo. 2, era trazido um homem que era aleijado, tinha sua deficiência dos pés. Todos os dias o colocavam à porta do templo para pedir esmola. Pessoas, e aqui vai um lembrete aqui, pessoas com deficiência não podiam entrar no templo daquela época. Então as pessoas traziam aquelas pessoas e colocavam, dia de festa mesmo, Pentecostes, algumas festas que existiam, que todo judeu tinha que estar lá na Páscoa, tinha que estar em Jerusalém. Eles traziam as suas pessoas com deficiência e ficava a porta formosa. Não podia entrar no templo. Qualquer pessoa que tivesse alguma deficiência física, alguma enfermidade, não podia acessar o templo. E esse homem era trazido todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias ele vinha e colocavam ele à porta do templo. Versículo 2, o que eu aprendo aqui? Aqui nós temos 3 tipos de pessoa. Primeira pessoa, aquelas que traziam um coxo. Segundo, o homem que tinha suas dificuldades, o coxo. E terceiro, Pedro e João que vinha para orar. 3 tipos de pessoas vinham ao templo ao mesmo tempo às 15 horas da tarde. Pessoas com propósito e atitudes diferentes no templo. Pessoas com propósito e atitudes diferentes no templo. Vinha aquele que pedia esmola, vinha aqueles que traziam esse coxo, e vinha Pedro e João para orar, para clamar, para adorar a Deus. E aí eu pergunto para mim e para você, qual é a nossa motivação quando nós vimos à casa de Deus? Qual é a minha motivação? O que me traz aqui? O que me fez chegar até aqui? E muitas vezes isso é até difícil chegar aqui. Eu estava falando com o pastor, deu uma chuva terrível lá em Aparecida de Goiânia. E para atravessar, quando eu comecei, fui para pegar a BR, estava lotado, já estava passando lá da Arroz Cristal, se alguém conhece. Eu falei, meu Deus do céu. E a Andréa falou, vamos sair mais cedo. Eu saí 5 para 7 de lá. Eu entrei por dentro, mesmo sem saber, eu não conheço muito Goiânia, e graças a Deus estamos aqui. Qual é a nossa motivação quando nós viemos à casa de Deus? Pedir esmola? Ou nós viemos aqui trazer alguém? Ou nós viemos aqui adorar a Deus? Nós precisamos entender isso. Porque o que Deus quer para nós é que nós viemos para cá para adorar a Ele. Esse é o primeiro objetivo. Vim à casa de Deus para adorar a Deus. E se Deus quiser, Ele abençoa. Se Deus quiser, Ele abre a porta. Se Deus quiser, Ele cura. Se Deus quiser, Ele restaura. Se Deus quiser, Ele faz maravilhas em nosso meio. Mas meu primeiro propósito em vir à casa de Deus é adorá-lo. É bem dizer, é agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. É agradecer a Deus por tudo que Ele vai fazer na nossa vida. Esse tem que ser o nosso pedido. Isaías capítulo 6 fala que Isaías ele teve um encontro com Deus em meio a uma adversidade. A Bíblia diz que o rei Uzias havia morrido. E ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Interessante que Isaías era meio parente de Uzias. Mas ele só tem um encontro com Deus depois da morte do rei Uzias. E ele toma a decisão de vir ao templo. E ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, porque a decisão de vir à casa de Deus muda nossas histórias. Isaías saiu de um momento de luto para o maior profeta messiânico da história. A Bíblia Sagrada relata sobre isso. Isaías foi um homem poderoso, foi um profeta poderoso. Por quê? Porque ele decidiu
Vim à casa de Deus em meio ao luto. Eu não sei o que te trouxe você aqui nessa noite, mas independente do jeito que você chegou, o interessante é que você está aqui e Deus pode mudar a sua história, mudar a sua vida e você sair daqui totalmente diferente do jeito que você chegou, porque Ele é Deus. Ele é fiel, Ele é maravilhoso e a Bíblia diz que Ele tem uma visão de anjos, serafins que voavam, 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam cantando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a casa está cheia da sua glória. Ele teve a visão da glória de Deus, uma visão extraordinária. Então quando você vir para a casa de Deus, tenha isso em mente: eu vou para lá para adorar a Deus, e se Deus quiser Ele me abençoa. Versículo 3, ele vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Aquele homem conhecia Pedro e João de vista, talvez de ouvir falar, de ver Pedro e João todo dia entrando no templo, assim como ele todo dia estava à porta do templo. E agora esse homem pede, olha para eles. O homem viu em Pedro e João a oportunidade de ganhar uma pequena esmola, porque a função daquele homem era pedir esmola. E o propósito dele era ganhar a esmola. A função dele pedir e ele queria ganhar. E aí ele vem ao templo e ele olha para Pedro e João. E eu queria nesta noite te convidar a mudar a nossa mente e a nossa atitude quando nós estamos aqui. O que nós viemos aqui? Pedir esmola para Deus? Deus é Deus de coisa grande. Deus é Deus grande. Deus é Deus maravilhoso. Deus é extraordinário. Não peça para Deus coisa pequena, peça para Deus coisa grande, porque Ele é fiel para fazer. O que Ele já fez na sua vida até hoje, olhe para trás, olhe para a sua vida há 10 anos e olha hoje, o que Deus já fez na sua vida. Ele é poderoso para fazer muito mais, e infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos, como diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Ele é poderoso. Ele viu naqueles homens a oportunidade. Pessoas estão olhando para nós a todo tempo e vendo em nós a oportunidade de mudar de vida, de mudança de vida. Esses dias eu estava aqui, uma terça-feira de manhã, e aí a menina daqui da portaria me chama, falou: pastor, tem um homem ali querendo falar com o senhor. Eu não conheço muita gente goiana. Eu falei: que homem é esse? Não conheço. Cheguei ali, ele estava sentado de cabeça baixa, um jovem senhor de uns 35 anos, e ele virou para mim já chorando e falou: pastor, eu entrei aqui, eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Falei: glória a Deus por isso, eu vou orar por você. Perguntei para ele, conversei com ele um pouco. As pessoas estão vindo para cá, as pessoas estão entrando para cá, as pessoas estão olhando para você e vendo você a oportunidade de mudar de vida. E o que eu tenho falado para essas pessoas? O que está saindo da minha boca para falar dessas pessoas? Mude a sua oração. Deus é Deus, Deus é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram o coração do homem, são as que Deus preparou para nós. Os melhores dias da sua vida ainda estão por vir, meu irmão. Fique tranquilo, não se desespere. Eu sei que a luta às vezes é pesada, dá até vontade de desistir. Aí você me pergunta: pastor, você já teve vontade de desistir? Quase todos os dias. A gente pensa, quando a dificuldade bate a nossa porta, a gente pensa em desistir. Mas não desista, permaneça firme, permaneça, seja persistente, que você vai ver que Deus vai te abençoar. Deus vai mudar a sua história. Nenhuma luta dura a vida toda. O deserto não é lugar de crente, o deserto é só passagem. Deus está trabalhando em você, está forjando você, está preparando você para te abençoar, porque eu tenho certeza que se a bênção chegar na nossa vida, muitas vezes do jeito que a gente está, a bênção vai virar maldição. Então Deus prepara a gente, Deus trabalha na vida da gente para a gente receber a bênção e ser abençoado. E aí quando a bênção vem, quando a bênção acontece, quando o milagre acontece, Deus nos abençoa e o nome do Senhor é glorificado. Adore ao Senhor em todas as circunstâncias da sua vida. Adore ao Senhor sempre. Agradeça a Deus sempre. Está tudo indo ruim, agradeça a Deus. Está tudo indo de mal a pior, adore ao Senhor. Persista em servir a Deus. Lembra de Caleb, Josué e Caleb? Josué capítulo 14, a partir do versículo 6.
Caleb chega para Josué e diz: ó, Josué, eu quero a terra que Moisés me prometeu há 45 anos atrás. Agora eu estou da idade de 85 anos, mas a minha força é a mesma de 45 anos atrás. Pode me dar a terra. E lá na terra só tinha gigante, irmão. Só tinha homem grande. Mas Caleb não se estribou em uma muleta. Não, estou com 85 anos, aquilo que Moisés falou, me prometeu lá atrás, eu não vou conseguir. Não, Caleb não. Caleb estava firme, ele diz: a minha força, eu tenho 85 anos agora, mas a minha força é a mesma. E a Bíblia diz que ele recebeu Hebrom em herança, foi lá e conquistou a terra. Sabe o que é isso? Teve persistência em servir a Deus e a promessa estava na cabeça. Um dia vai acontecer, um dia vai herdar a terra, um dia Hebrom vai chegar, um dia vai surgir algo para mim. Tenha isso em mente. Quantas vezes Deus promete as coisas para a gente esquece no meio da caminhada. Se Deus te prometeu, já está pronto, é seu. Deus não é como eu e você, que convida alguém para almoçar em casa e vai para o mercado comprar alguma coisa para fazer. Deus não. Se Ele te prometeu, já está pronto, é seu. Ninguém toma. Então, o que acontece? A gente tem que persistir, meu irmão. Persistir. Dá paulada daqui, paulada de lá, e você está firme, porque isso firma você, raízes, firma as tuas estacas, firma as tuas raízes. Venha para a casa de Deus, ore a Deus, busque a Deus, a promessa vai se cumprir. Passa o tempo que passar, pastor, passou 45 anos e a promessa se cumpriu, porque era de Caleb, era de Josué, foram homens que Deus abençoou. Isso vai acontecer na sua vida também. Ah, mas eu já estou velho e ultrapassado, Deus não fala mais comigo. Fala assim. A Bíblia diz que Abraão, com 99 anos, Deus chega para ele e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que estava dizendo para nós? Não existe idade para estar na presença de Deus. Não existe idade para experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Então ande, firma, seja persistente. Versículo 4. Pedro e João, sempre os dois juntos, você percebeu nesse texto? Sempre é Pedro e João, nunca um sozinho, é sempre Pedro e João. Pedro e João olha para eles e diz: olha para a gente aqui, olha para mim aqui, olha para nós dois aqui. Isso fala de ousadia, olha a ousadia de Pedro, olha para nós. Isso fala de identidade. Pedro sabia quem ele era, João sabia quem ele era. Quem nós somos diante de Deus? Por que diante das situações adversas a gente recua? Porque quando a pessoa pede alguma coisa, uma palavra para a gente acha que não pode. Pedro e João não, eles tinham identidade. Eles sabiam que eram servos de Deus. E eles disseram para ele: olha para nós. Pedro e João dão atenção ao homem. Isso fala de compaixão pelo outro. Atenção. Muitas vezes a pessoa só quer uma atenção sua, só quer o seu ouvido ou os seus ouvidos. Pessoas que muitas vezes entram no gabinete e só quer ser ouvido. Ele fala 1 hora, depois ele vira as costas e deixa você lá, meditando naquilo que ele falou, porque ele só queria ser ouvido. Existem pessoas assim, com compaixão pelo outro. Quantas pessoas passou pelaquele coxo e não deram a mínima, não pararam para conversar. Pedro e João param o que estavam fazendo. O que eles iam fazer? Orar. Eles param para atender o coxo que pediu uma esmola. Às vezes é preciso. Lembra lá do bom samaritano? O sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, veio o bom samaritano e cuidou dele. Cuidou daquele homem que estava ferido. A gente às vezes precisa parar o que está fazendo para atender pessoas, ter compaixão pelo outro. Pedro e João, por um instante, para o que estava fazendo. Isso fala de amor ao próximo, amar. Nós estamos com esse tema, amar e servir. A nossa igreja esse ano, 2024, amar e servir. Você já tem exercido isso na sua vida, lá na sua casa, lá no seu trabalho? E aí eu vou falar para os maridos agora, você que não lava uma vasilha na sua casa, você já lavou a vasilha para sua esposa? Sua esposa trabalha fora, chega cansada, quando chega lá está os pratos sujos, você não consegue nem fazer um ovo frito. Amar e servir começa na minha casa. Depois você pode perguntar à minha esposa. Eu vou estar longe dessa. A Andréia Marcelina está ali, ó. Pergunta a ela. Fiquei 2 meses em casa e ela estava trabalhando ainda. Pergunta a ela. Comida deixa comigo, irmão. Sexta-feira, lá em casa não tem máquina de lavar, mas tem um tanque ali, um tanquinho. Lavava roupa no tanquinho. Eu lavo roupa se precisar, irmão.
Limpar a casa, limpo casa. Meus filhos foram criados fazendo isso. O camarada que casou com a minha filha, está casado, terrível, veio lá do Rio para casar com ela, Deus abençoe ele. Pegou a menina pronta, sabe fazer de tudo. Meu filho, 23 anos, sabe fazer de tudo. Eu deixo ele em casa, eu vou viajar, quando chegar, tá de boa, tá vivo. Amar e servir começa em casa. Experimente, você maridão que nunca fez, experimente fazer isso. Você vai até ganhar uns pontinhos. Vai ganhar uns pontinhos com a esposa. Amar e servir, amar o próximo. Bati, né, irmão? Estou batendo nos varões. Deus abençoe você, viu? Depois do culto, se você quiser pagar um lanche, Deus abençoe. Pedro e João ouvem o homem falar, isso fala de terapia. Ouvir falar, eles ouvem o que o homem tem para dizer. Para um pouco para ouvir. Ouvir as pessoas. Você viu que amar e servir não é difícil? Amar e servir não é difícil, irmão. É essência. Eu não precisei pedir essa água aqui. Alguém veio, serviu ela aqui. Isso fala de amar e servir. Eu não preciso pedir para alguém pegar um copo quando cai na igreja. Eu pego o copo, sei que tem lixeira, e vou lá e coloco. Isso é amar e servir. Eu entro no banheiro da igreja, e lá eu olho e eu cuido bem daquilo que tem ali, porque é um ano de amar e servir. Isso começa na minha casa. A gente às vezes quer fazer uma reportagem no amar e servir. Não, é mínimas coisas. É terapia, é ouvir. Eu tenho um amigo, ele é engraçado, ele falou, negão, lá em Brasília, ele fez uma casa, aí ele me chamou dentro do banheiro lá do quarto dele, falou, negão, aí eu entrei no banheiro, um banheiro enorme, aí eu olhei, um negócio inusitado, tinha 2 chuveiros. Eu falei, Marcelão, para que 2 chuveiros? Ele falou, meu negão, minha esposa gosta de conversar, então o que eu faço? Chego do serviço, vamos nós dois tomar banho, ela banha nenhum, banho no outro. Quando eu estou banhando, ela está lá. Quando sai, negão, ela sai aliviada e eu também. Não entendi nada do que ela falou, mas graças a Deus. Estratégia. Porque as esposas às vezes querem contar, né? E aí você chega em casa, a esposa pergunta, como foi seu dia, meu bem? Eu falo, levantei, fui para a igreja, trabalhei lá e tudo, atendi tal pessoa, ciclano, e vim para a igreja. A mulher não. Como é que foi seu dia, meu amor? Meu amor, levantei 7 da manhã, 7h10 fiz o café, 7h20 foi no banheiro, e ela conta por detalhes. Você está pronto para ouvir? Deus te abençoe. Terapia. 5. Coxo olhou para Pedro e João esperando receber alguma coisa, alguma esmola. Para onde e para quem nós estamos olhando? Qual é a nossa visão? E visão é diferente de vista. Vista é isso aqui, visão é Elém, é águia. Eu vou falar em águia. A águia, ela, não sei quantos quilômetros de distância, ela consegue ver a sua presa e ela dá o bote quase que certo todas as vezes. E a águia, interessante da águia, é que ela tem o poder de se renovar. Eu estava vendo a história da águia, ela tem o poder de se renovar. Chega um tempo da idade que as unhas se tornam tão grandes que começa a encurvar e machucar os seus pezinhos ali. E o que ela faz? Ela vai bem alto no sol até aquilo ficar bem molinho e volta e dá na rocha para aquelas unhas quebrar. Isso faz também com o bico. As penas começam a cair de tão velhas e começam a ficar aqueles tendões. Então ela se aproxima bem alto, dá o seu voo mais alto, e ali com o seu próprio bico ela começa a tirar aqueles tendão, mesmo sentindo muita dor, e daqui a pouco, com meses, se torna uma nova águia. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Isaías fala sobre isso. O que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão. Seja uma águia, irmão, tenha visão do futuro. Olhe lá à frente. Eu olho para essa igreja, eu olho para esse lugar e vejo gente entrando e saindo aqui o tempo todo. Uma multidão de gente entrando aqui, você não vê, mas eu vejo. Isso tem que ter visão. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, tenha visão. Meu marido é atribulado, ore por ele e veja ele servo de Deus, adorando a Deus. Seus filhos, ore a Deus sobre isso. Isso é visão. Tira a sua vista do chão e olhe para Cristo. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Visão, olho, foco. Glória a Deus por isso. Lucas capítulo 11, versículo 34 diz assim: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Tudo depende do jeito que a gente vê as coisas. Tenha visão.
O coxo colocou a sua expectativa em Pedro e João. Não coloque a sua expectativa em homens, coloque em Deus. Deus, ele nunca falha. Um homem falha, por mais que ele seja bom. Um dia ele vai falar com você. Coloque sua expectativa em Deus. 6, a resposta de Pedro. Versículo 6. Não temos dinheiro, prata ou ouro. O que temos é muito melhor do que prata e ouro. O que Pedro e João tinham era muito melhor do que prata e ouro. Porque ele deu para aquele coxo a oportunidade de se levantar, de mudar de vida, de andar, de liberdade. Porque se ele dá algumas pratas, ele ia viver o resto da vida um coxo miserável. Mas ele diz, o que eu tenho é muito melhor do que prata e ouro. Isso que dou, levanta e anda em nome de Jesus. E ele dá para aquele homem a oportunidade de mudar de vida. O que nós temos para dar para alguém necessitado. Jesus ainda é a melhor opção para o homem e para a mulher sem Deus. Jesus ainda é a melhor opção para o homem sem Deus. Não sei o que você tem dado. Dê Jesus, ofereça a Jesus. Pedro e João deu o que eles tinham de melhor para aquele homem. Dê o seu melhor para Deus e Deus dará o melhor para você dessa terra. 7, Pedro declara cura ao coxo, estende a mão e ajuda a levantá-lo. E aí o que eu aprendo aqui? Eu preciso ajudar pessoas. Tem alguém precisando que você o ajude na caminhada até que ele se firme. A Bíblia diz que Pedro e João diz assim, levanta e anda. Mas ele estende a mão para ajudar a levantar. Isso fala de discipulado. Discipulado, acompanhamento. Tá junto. Pessoas quando aceitam Jesus aqui, eu vejo que sempre tem alguém perto. E aí já pega o número para falar com ele na próxima semana. Isso é top, é interessante. Acompanhar um a um. E aí a gente podia fazer até uma enquete aqui. Tá? Veja o número de pessoas que tem aqui, 50, 100 pessoas, 50 pessoas. E aí, vamos fazer isso. 2024, vamos colar com uma pessoa. Trazer uma pessoa para Jesus. Você vai colocar aí na sua mente, uma pessoa, 50 pessoas, vai trazer uma pessoa para Jesus durante o ano todo. Quando chegar o ano que vem, nós vamos ter aqui 100 pessoas preparadas para atender mais 100. Daqui 2 anos vamos ter 200 pessoas. É um só, não precisa de multidão não, um a um. E aí o crescimento começa a acontecer. Discipulado, ajudar, ligar, mandar um zap. Senti sua falta hoje no culto. O culto hoje foi uma bênção. Vê se no próximo você pode vir. Ajudar, isso aqui é ajudar, é o que o Pedro fez. Levantar, ajudar a levantar, ajudar na caminhada, até que seus pés e arteiros se firmaram. Versículo 7, Pedro declara cura ao coxo e estende a mão para ajudá-lo. Estenda a mão, ajude alguém, dê o seu melhor a alguém, ofereça Jesus a alguém necessitado. E você vai ver a diferença. Quando eu ajudo alguém, Deus me ajuda. Quando eu faço pela vida de alguém, Deus faz pela minha vida. Quando eu oro pela família de alguém, Deus abençoa a minha família. É ação e reação. Toda ação nossa há uma reação de Deus. A Bíblia é repleta disso. Pedi e dá-se-vos-á. Buscar e achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então parte de mim, ação, e há uma reação de Deus. Versículo 8. O homem foi curado da sua paralisia. O homem foi curado da sua paralisia e entrou no templo com Pedro e João. Agora entra no templo Pedro, João e um ex-coxo. Porque agora ele pode entrar no templo. E ele agora aproveita a oportunidade para adorar a Deus no templo. Na casa de Deus. Toda a paralisia foi embora. E eu quero declarar para você nessa noite, na sua vida, que toda paralisia saia da sua vida em nome de Jesus. Aquilo que está parado há muito tempo, seus negócios, sua vida espiritual, seu casamento que já está paralisado um tempão, que Deus nessa noite entre naquilo que você precisa e tire toda a paralisia e você saia daqui abençoado. Creia nisso. Crendo nisso, Deus vai mover a seu favor, porque hoje você vê a casa dele, adoraram a ele. Versículo 9. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Porque quando o teu milagre acontecer, todos irão ver. Porque quando o teu milagre acontecer, Deus será glorificado. Porque o seu milagre será grande.
Porque o seu milagre será maravilhoso. Porque Deus será exaltado no seu milagre. Deus vai fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso que eu falo que Deus é Deus de coisa grande. Deus é Deus de coisa grande. Está pedindo algo para Deus, isso é grande. Pode ficar despreocupado. Se for da vontade de Deus, vai se cumprir. Isso aconteceu na nossa vida, na minha casa. Deus abriu portas extraordinárias na nossa vida. 2017, eu não falei isso aqui ainda. 2017 já estava sem carro, 2 anos parado, sem carro, ajudando na igreja. Eu era vice-pastor da igreja, lá em Brasília. E 2 anos indo para a igreja era longe. As igrejas que a gente congregou era tudo um pouco longe assim. A gente ia de ônibus, todo culto ia de ônibus, voltava aquela dificuldade. Mas eu nunca deixei de ir para a igreja colocando culpa porque eu não tinha carro. E aí chegou um irmão da igreja, barbudo, cheio de tatuagem. E há alguns anos, 2017, lá na nossa igreja, o pessoal assim ficou assim. E eu cheguei para perto, fiquei conversando. A gente fez uma amizade. Quando foi em setembro, nosso pastor presidente fez uma oferta. Ele faz algumas ofertas, 3 ofertas no ano. E ele fez uma oferta, meu sacrifício, meu Isaac. E aí, da ajuda de custo que eu recebi, eu falei para minha esposa, vamos dar. Eu senti de Deus de ofertar e ofertei. Dei o meu melhor, a minha melhor oferta naquele dia. E não foi pouco não, porque... E aí, isso setembro. Quando foi outubro, esse irmão me chama para almoçar na casa dele. Falou, pastor, ele também desempregado, para você ter uma ideia. Ele falou, pastor, eu tenho 2 carros. Tem essa ideia aqui, 2010. E aí, eu falei com a minha esposa, e a gente quer te dar esse carro. Eu falei, amém. Aí eu recebo, né? E aí ele falou para pastor, mas tem 12 prestação. Eu pensei, né? 12 é melhor do que 60. A gente tem a mente, né? 12 a gente dá um jeito, se vira e paga. Falou, não, pastor, mas eu vou te dar. Assim que eu quitar ele, o senhor passa para o seu nome. Mas agora o senhor já leva, me deu a chave. 2017, irmão. Brasília estava uma crise terrível. Tinha funcionário público, para você ter ideia, preocupado, porque talvez seria exonerado, porque o Brasil estava numa recessão terrível. Deus me abençoou com um carro 2010. Porque Ele é fiel. Deus é Deus de coisa grande. Deus é Deus maravilhoso. Você está preocupado com o quê? Não se preocupe, descanse. É assim será o seu milagre. E o versículo 10. Pessoal do louvor, se estiver por aí, já pode subir aqui. Versículo 10. Todos ali conheciam que era o coxo da porta. Todos agora estão conhecendo que era o coxo da porta formosa. Todos vão olhar para você e dizer, só Deus poderia ter feito isso. Não. Eu conheço ele. Não, é um pé rapado, não. Só Deus poderia ter feito tal milagre. Porque o que Deus faz é extraordinário. Quem te conhece irá ficar pasmo e abismado com o que Deus irá fazer. Fique de pé nesse momento, você pode ficar de pé crendo nisso. Irão dizer, milagre grande assim só Deus poderia ter feito. E eu te digo nessa noite, se prepare para viver o maior milagre na sua vida. O maior milagre da sua história. 2017 foi um milagre extraordinário, mas eu ainda estou esperando o maior milagre na minha vida. Enquanto isso eu vou na caminhada, eu estou na caminhada. Creia nisso. Creia que Deus é Deus poderoso para fazer na sua vida. E um milagre extraordinário vai acontecer. Que você saia daqui nessa noite com essa injeção de ânimo. Crendo, dizendo, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que vela. O Senhor é o Deus que cuida. O Senhor é o Deus que abre porta. E Deus abre porta onde não há. Amém? Por isso continue orando, continue buscando, continue intercedendo. Nós vamos cantar essa música e depois eu gostaria que você fazer uma oração por todos aqui, mas preste atenção na letra dessa música e nós vamos adorar a Ele agora, amém? Vamos adorar a Deus.